Palavra o vereador Cecílio. Eu quero rapidamente falar sobre o pedido de informação que eu fiz aqui com relação aos 100 maiores devedores de IPTU do município de Cambé. Eu estou fazendo esse pedido de informação porque os pequenos devedores a gente conhece. Eles estão sendo executados no Fórum de Cambé e não consegue sequer retirar do Fórum o processo, porque a custa processual é em torno de R$340. Nós tivemos um caso aqui a semana passada, onde o contribuinte deve R$389 e tem que pagar uma custa de 350. Então o município, quando encaminhar o refins para esta casa, tem que pensar na questão de um limite maior para a execução, porque é impossível as pessoas, inclusive muitos servidores que trabalham na Condec, na prefeitura, retirar esse processo do fórum, pagar essa causa processual e fazer o acerto com a prefeitura. Então, eu acho que mais interessante é criar aí um sistema de negociação, designar uma pessoa para que acompanhe os devedores, que vá atrás, que negocie, porque essa execução só está causando transtorno. O fórum está lá com uma quantidade enorme de processos que não vai andar. E eu estou perguntando aqui dos 100 maiores devedores, porque quem deve bastante sempre arruma uma forma de adiar o seu pagamento. Inclusive pagando a primeira parcela e fugindo aí do que o seu processo vá para o fórum. Então, e os pequenos, os trabalhadores, eles não têm essa artimanha, não conhecem. Nós tivemos um caso a semana passada aqui em Cambé que choca o coração da gente. Uma senhora de 74 anos recebeu uma notificação da Coab Londrina, porque os conjuntos que pertencem à Coab, a prefeitura executa a Coab. Está no nome da Coab, e a Coab notifica o contribuinte. E a senhora, no texto, diz que se ela não tomasse providência em 2 dias, que a casa dela estaria indo para leilão ou penhora. E a senhora, no desespero, contratou um táxi aqui em Cambé por R$70 e foi para Londrina, para a Coab, buscar uma informação com relação ao seu IPTU. Chegando lá, a Coab disse que ela deveria procurar a prefeitura de Londrina. E ela rodou por aí, acabou chegando aqui no gabinete. Eu acompanhei ela até a prefeitura. É lógico que fomos bem atendidos pela assistente social. Mas o que tem que discutir aqui em Cambé também é a questão da isenção, porque está muito difícil de entender quem é isento e quem não é isento. Porque o que nós temos de legislação, a última legislação que tem aqui, ela fala assim, que é a Lei 2.490, que dispõe sobre a concessão de benefício fiscal. Ela diz que fica o Executivo Municipal autorizado a conceder isenção total de todo o crédito de natureza tributária ou não, independente de avaliação prévia do Executivo Municipal, ao contribuinte idoso, deficiente físico ou mental, aposentado e pensionista de qualquer regime previdenciário oficial, proprietário de um único imóvel com uma ou mais residência, desde que seja utilizado exclusivamente para sua moradia ou de sua família, que comprove e se enquadre nos seguintes quesitos: ter mais de 60 anos de idade, aposentado ou pensionista e deficiente físico ou mental ou por invalidez. O que ocorre é que essa lei ela não é cumprida no município de Cambé. Eu conversei com alguns advogados, não se pode, é ilegal perguntar para uma pessoa, para conceder isenção de IPTU, o que ela tem em casa, quanto que ela gastou com medicamento. É porque aí nós vamos entrar na lei da caridade, nós não vamos entrar na lei da isenção. A isenção, ela tem as regras, é isso, você encaixa dentro disso, você tem direito à isenção. O que não pode é uma pessoa comparecer diante do servidor público para requisitar a sua isenção e ele ter que falar qual o medicamento que ele comprou, quanto que ele pagou, porque daí nós estamos entrando na particularidade da pessoa. E nós já passamos a época que o poder público, as políticas públicas eram caridade, que se fazia em forma de favor para as pessoas. Isso aqui tem que ser um direito garantido por lei.
eu penso que a única avaliação que tem que requisitar é os documentos para saber se realmente essa pessoa só tem um único imóvel e se a fonte de renda dela é só esta mesma. Que de repente só tem um único imóvel, ganha 3 salários mínimos, mas tem outra fonte de renda. Tem uma aplicação financeira grande, né? Tem aluguel de um barracão, sei lá, produz alguma coisa em seu nome, em outro lugar. Agora, não dá para, eu não concordo, e eu tenho informação de advogados que eu consultei, que jamais você pode pedir para uma pessoa para conceder uma isenção que é baseada em lei, o que ele tem na casa dele, como que ele vive a situação, porque na capa do nosso carnê de IPTU está dizendo assim, que se encontre em situação precária. Então não é essa lei que está sendo aplicada. E a informação que eu tenho é que essa lei não é utilizada pela prefeitura. Agora, como que essa lei foi feita? Essa lei, ela foi feita aqui na Câmara, o prefeito vetou, nós derrubamos o veto do prefeito, mas o prefeito não entrou com um adinho para anular a lei, então a lei está valendo. O presidente da Câmara promulgou a lei. Então, é preciso, e aí eu faço um apelo aí para os vereadores, Júnior Félix, até os demais que são da base do prefeito, para que a gente discuta essa questão. Porque senão fica, existe ou não existe a tal da isenção? Porque na época não foi tomado, o prefeito não entrou com uma DIN anulando a lei. A lei que existe hoje é esta lei. E mesmo que não existisse essa lei, e quem tiver dúvida, consulte os advogados aí, os da Câmara e outros que vocês acharem necessário, se é correto a gente ficar especulando o que a pessoa tem em casa, o que ele comprou, o que ele não comprou, porque aí então não precisava de lei. A gente interrogava as pessoas e descobria qual que é a situação que elas estavam vivendo e dizia, você tem direito. Então o que tem que fazer valer é a lei. Né, até para as pessoas não passarem por humilhação. E eu já te dou uma parte. E eu acho também, e já falei, né, acho que a questão do refins, Cambé não fez refins este ano que passou, né, acho que poderia ter arrecadado alguns recursos a mais aí, através do IPTU, e tem que estabelecer um teto maior para a questão de execução fiscal aí, porque não dá para ficar executando dívida de R$300 e as custas processuais é quase o mesmo valor da dívida. Aí o município acaba não recebendo nada com isso, porque ninguém vai lá tirar esta dívida. Outra questão que está acontecendo hoje é que as pessoas estão tendo a sua conta bloqueada, a poupança, e não se pode bloquear poupança e conta menos de 40 salários mínimos. Então tem pessoas que têm lá R$1.500 no banco e o dinheiro dele é bloqueado e ele vai lá no posto de gasolina, no supermercado, que é o pagamento do mês, e não consegue gastar porque o dinheiro está bloqueado por causa de uma execução fiscal. Então é preciso que a gente veja isso aí. A gente está conversando com alguns advogados para ver essa questão de bloquear a poupança de R$1.500 de trabalhadores que recebem exclusivamente para fazer a sua compra, colocar o combustível no carro e chega no posto de gasolina no mercado, o cartão está bloqueado porque em virtude de execução fiscal. E existe leis que amparam que não se pode bloquear conta até 40 salários mínimos. Então, temos que ver que não são 40, é 1 salário mínimo, 2 salários mínimos que estão sendo bloqueados aí, e a pessoa está ficando sem condições de comer, sem condições de comprar o alimento. Então, a parte aí para o Júnior Félix, depois eu já compro. Até para mim também ajudar nessa discussão, esclarecer, nobre vereador Cecílio, deixar bem claro aqui para a comunidade presente aqui também, independente quem seja o prefeito, se é João, se é José, se é fulano, se é Beltrano, hoje não é nem orientação do Tribunal de Contas, é ordem. Na verdade, infelizmente, nós vemos casos, famílias carentes, que infelizmente não têm a condição de pagar IPTU, e aí nós podemos até estar discutindo, nobre vereador, a questão do levantamento socioeconômico, se precisa
mudar alguma coisa não, nós podemos estar nos reunindo com o prefeito municipal, mas aí a questão, Maria Luísa, quanto à questão da execução, não é orientação, é ordem do tribunal. E se o prefeito, independente quem seja, não fizer isso, não, vereador, é cassado por improbidade administrativa. Não tem nem recurso. Então, infelizmente, tem alguns casos que as custas, professor Rômulo, sai mais cara do que a dívida. Mas, infelizmente... Pode terminar. Mas isso não é a vontade do prefeito, é determinação da justiça. E o prefeito assigna a justiça. Temos que debater a questão socioeconômica, o que Vossa Excelência precisar também, eu estou à disposição para estar debatendo esse assunto. Obrigado, nobre vereador. E quanto à relação, até para finalizar, nobre vereador, quanto aos pequenos, grandes e médios, a lei é para todos. Se nós soubermos de alguém que está sendo, eu acredito, tenho certeza que não está sendo beneficiado, temos que denunciar, até porque a lei é para o pequeno, para o médio e para o grande. Obrigado, nobre vereador Ciro. Tá. Então, acho que só como sugestão, eu vou dar uma parte para o Conrado, só dar aqui a minha sugestão, que seja feito um refins diferente daquilo que já foi mandado para casa, que contemple um teto maior para a questão da execução fiscal e que também outra questão, estas casas que estão em nome da companhia Coab em Londrina, acho que tem que ter aí um diálogo maior, porque está causando assim, a forma como a Coab está mandando a notificação para a pessoa, e realmente quem recebe a maioria são os idosos que estão em casa, não está de uma forma assim legal para o município de Cambé. Acho que a Coab deveria entrar em contato com o município e pedir para o município fazer essa conversa, chamar as pessoas, porque o que está acontecendo naquele documento, para quem é leigo, a pessoa recebe quase como uma ameaça, vou perder minha casa, porque quando diz que o seu imóvel vai para leilão ou penhora, para uma senhora de 74 anos, realmente, até para mim que tenho 50, eu ficaria bem preocupado se dissesse que a minha casa vai para leilão ou penhora. Graças a Deus, o meu IPTU está em dia, mas, então, a parte para o Conrado Scheller. Queria parabenizar o vereador por trazer esse tema para casa. Semana passada eu fiz um pedido de informação com relação por que a lei não está sendo cumprida. Porque se essa lei não estiver sendo cumprida, é uma ilegalidade da administração pública, passível de improbidade administrativa e até de cassação. Porque a lei, ela foi promulgada, então tem que respeitar. Se a casa derrubou o veto, ela virou lei. Tivesse entrado com o Madin, e realmente, nobre vereador, a prefeitura tem sido cruel, sim, com os proprietários de pessoas de pequena condição financeira. Porque eu não posso falar aqui agora em razão do meu sigilo profissional, mas eu sei de pessoas que burlaram o sistema da prefeitura e tinham uma dívida de mais de 20, 30 mil reais, parcelaram, pagaram a primeira parcela e não pagou o restante das parcelas. Foi um artifício criado para poder escapar da execução. E a prefeitura devia ter, o senhor me dá 30 segundos só para concluir? Pode continuar. E a prefeitura deveria, quando não pagou a segunda parcela do contrato, ter inscrito em dívida ativa novamente e ter mandado para o fórum para executar, como executa a tiazinha, coitadinha, que me procurou hoje. E a situação da execução piorou para ela. O vereador Júnior Félix está certo. O prefeito não pode escolher quem executa ou quem executa, mas deveria ter, né, já que é benevolente com um monte de situação em Cambé, né, o Ministério Público acusou empresas aqui em Cambé de estar roubando dinheiro público e o prefeito ignorou o pedido dos vereadores dessa casa e continuou mantendo contrato com essa empresa. Então é benevolente numa situação e ninguém procurou essa tiazinha na casa dela para explicar para ela: a senhora vai ser executada, vai piorar a sua situação. Chega uma carta fria para ela, que a coitada nem entende, vereador Paulo Soares. Então a humanidade, nessa hora, foi esquecida. O prefeito fez o que tinha que fazer, mas não da maneira que deveria ser feito, uma maneira mais humanizada, de ter procurado essas pessoas pobres. Porque o bacana conhece, vai lá, parcela o contrato dele, deve 30, 40 mil reais, paga a primeira e conta com a benevolência da prefeitura. E quando a prefeitura não sabe explicar, é culpa do sistema de informática. Correto. Eu agradeço a participação tanto do Júnior Félix como do Conrado e encerro as minhas palavras, presidente. Vereador, você acabou de encerrar, mas eu ia pedir uma parte, não sei se é possível. Tá, não sei. Por mim, pode reabrir, tá. Se o presidente... Você tocou tranquilo, presidente? Você acabou tocando num ponto que é bastante controverso, que é a questão do IPTU. Eu até tenho uma impressão ou um estudo sobre o IPTU,
que eu acredito que, quando é um imóvel só, talvez ele esteja cumprindo uma função social tão relevante que nós temos que ampliar, sim, esse debate, crescer nesse debate, porque aquele que já tem um imóvel, onde ele se abriga e abriga a sua família, ele teria, talvez, uma disposição. Claro que também não é matéria dessa casa, também não é competência do prefeito. Isso está ligado lá ao Congresso Nacional, porque no máximo que nós podemos fazer aqui é discutir a questão da isenção, que o senhor tocou muito bem. Mas só lembrar que há uma controvérsia aí levantada pelo senhor do uso da lei, mas que as pessoas que estão trabalhando e levantando esses pareceres socioeconômicos são... Mais um minuto, por favor. São assistentes sociais preparadas para isso. Então nós temos que avaliar, que buscam a melhor maneira possível, até onde eu acompanhei, não conhecia essa fala, e que o bloqueio da justiça também, que esse bloqueio da conta que o senhor diz, não é da prefeitura, e sim da justiça. A justiça está aplicando uma lei onde também não está relacionada ao prefeito. E levantaria também, só para contribuir, o Júnior já entrou nesse assunto, a questão da renúncia fiscal, que não é fácil para o agente público hoje, que pode ser responsabilizado de diversas formas, de estar também renunciando. E até onde eu entendo, todos são executados. Claro que aquele que às vezes que detém mais poder econômico, até pelas assessorias jurídicas, ele acaba encontrando interpretações da lei que muitas vezes não é possível para o trabalhador e para a trabalhadora. Mas nos colocamos à disposição, veja a seriedade do assunto